Todos os seus sonhos podem se tornar realidade se você tiver coragem para persegui-los. Walt Disney. Oi, gente, eu sou a Marlisei e hoje eu trouxe essa belezinha aqui pra gente fazer. É uma casinha para os espantalhinhos. Ela é também, primeiro, né? Ela é um porta-chaves em formato de casinha. Então eu aproveitei a ideia para montar um cantinho para os espantalhinhos. E essa madeira eu comprei de um casal, né? De senhorzinhos bem idosos que estavam lutando para fazer o seu negócio dar certo. Então ela veio com uma série de defeitinhos, mas com massa de madeira F12, é a melhor, é maravilhosa, não é propaganda, é porque eu uso ela há muitos anos, eu fazia restauração com ela. Então a gente consegue passar, mas nivelando, não deixa acúmulo da massa, porque depois ela endurece e é muito difícil de tirar, até mesmo com a lixa. Então vamos lá, agora a gente tira os ganchinhos e vamos pintar. Eu fiz uma preparação aqui, é verde veronese com branco, para chegar nesse tom. É um tom de verde um pouco azulado, ele é bem diferente, verde veronese e branco. E aí eu cheguei nesse tom. E aí a gente pinta a casinha toda e depois nós vamos fazer uma pátina nessa casinha. O telhado a gente vai fazer no tom telhado mesmo. Eu tenho uma tinta que o nome é telha, bem cor de telha mesmo. E essa que a gente vai fazer o telhadinho. Essa cor de verde com branco, que chega nesse tom de verde veronese. A cor é verde veronese e o tom é esse que eu escolhi aqui, colocando um pouco de branco para clarear. E depois de seca, a gente pode passar a parafina ou cera para pátina, para impermeabilizar essa primeira camada, para a gente fazer a segunda e conseguir o efeito que a gente quer da pátina. A minha vela é gordinha, né, redondinha, então não dá para passar nos cantinhos. Aí a gente corta algumas lascas para conseguir passar em todos os cantinhos. E aí a gente vem com outro tom, é sempre um tom escuro e outro claro para a gente conseguir o efeito que a gente precisa da pátina, tá? Que é, né, a gente raspando a tinta para chegar na mistura dos dois. Então se fizer dois tons escuros ou dois claros, a gente não consegue esses detalhes da pátina. Eu dei 2 demãos da cor bege, porque a primeira, como o tom é escuro, ela absorve, então a tinta fica esverdeada. Então eu espero secar, dou uma segunda demão para chegar na cor que eu quero e causar o efeito que eu quero da pátina. E aí, depois da tinta seca, a gente pega uma lixa 180, lixa para madeira, e lixa toda a peça para descascar a segunda camada de tinta, que é a cor bege, para aparecer as nervuras da primeira cor, que é o verde veronese, num tom mais claro. E agora vamos pintar o telhadinho na cor telha. E tomando cuidado para não borrar o que já está pronto, né? Um pincel mais estreitinho, a gente consegue fazer todos os cantinhos sem borrar. E eu quero uma casinha bem rústica. Então o que eu fiz? Eu cortei pedacinhos de papelão e com o auxílio de um palito de hashi ou um lápis, a gente coloca o papelão fazendo a curva da telinha. Olha como fica perfeitinho. Para poder montar o telhadinho da casinha. Eu cortei 3 tamanhos diferentes, na mesma medida de largura, de 1,3 cm, e cada uma com um comprimento, 3, 2 e 1, para fazer as camadas do telhadinho. E aí a gente coloca uma camada espessa de cola branca e vai encaixando as telinhas.
intercalando com cola, né, entre uma camada e outra para não soltar. E faz isso até cobrir todo o telhadinho, para ficar realmente uma casinha de campo. E a gente vai fazer ela bem rústica, então a gente vai causar umas fissuras nas paredinhas dela, vai ficar muito linda, vocês vão gostar, tenho certeza. E no meio a gente corta uma medida maior, né, cobrindo todo o telhado e pegando 1 centímetro de cada lado para cobrir, né, dar o acabamento nas telhas. E pinta novamente com a cor telha. A gente pinta embaixo primeiro porque o papelão não cobre todo o telhado. E aí fica aparecendo e fica feio, né? Fica mal acabado. E eu gosto de tudo muito bem acabado. E o artesanato exige isso. Então primeiro a gente pinta, coloca o papelão e pinta novamente por cima do papelão. E agora nós vamos fazer essas fissuras que eu falei para vocês. Vocês já devem ter visto casinha de campo, bem rústica, né? Bem simplória, assim como casinhas em ruína, que as paredes têm lascas, né? E aí aparecem os tijolos embaixo e aquela coisa assim de buraco, né? Aquele efeito de buraco, que é o que a gente vai fazer aqui na casinha. Então a gente passa primeiro um tom vermelho, desproporcional, porque o buraco acontece de qualquer forma, né? Não é uma coisa certinha. Aí a gente vê onde quer fazer esses efeitos e não tem regra para isso, é a gosto mesmo. E depois de seca, com a tinta branca um pouquinho acinzentada, a gente vai fazendo os riscos, né, para separar um tijolinho do outro. Mas nada assim tão certinho, porque é uma peça, é uma parede rústica, tá quebrada, então ela não fica certinha, né? É só para passar a ideia. E aí, em volta do vermelho, a gente pega um marrom bem escuro para fazer o efeito de buraco, né? Como se tivesse realmente quebrado. E aí a gente passa em volta de toda a camada que foi feita em vermelho. E não passa tão certinho, tão uniforme, porque é uma sensação de buraco que a gente quer causar aqui nessa paredinha. Então, um lado um pouquinho mais escuro, outro um pouquinho mais claro, para ficar mais original. Depois a gente faz umas manchinhas na parede, né? Porque já que é uma casinha em ruína, né? Um casebre, então ela tem manchas na parede, futuras quebras. Então a gente faz isso com a mesma cor, né, marrom escuro, que a gente fez em volta do vermelho. E depois que a gente fez toda essa volta em marrom escuro, a gente vem com uma camada branca acinzentada, passando em volta pelo lado de dentro, né, dessa camada marrom, para aparecer reboque, né, ou massa, né, que foi colocada na parede, que quebrou. Então fica uma parte do buraco, uma parte da massa. Dessa forma a gente consegue causar o efeito que a gente quer. E aí com um pincel bem fino, essa parte o vídeo cortou. Em torno desses buracos que a gente criou,
a gente puxa uns risquinhos, causando aí efeito de rachaduras. E depois a gente dá uma outra lixada por cima para ficar bem rústico mesmo. E fica muito bacana. Sempre espera secar, né, para depois lixar, para não borrar a tinta e não prejudicar o trabalho. Tinta PVA sempre seca rápido. Com a tinta na cor marrom, que a gente usou para fazer o efeito de buraco em torno do vermelho, a gente pega essa cor e dá umas manchadas no telhado, para ficar de acordo com a casinha, né? Bem rústico, bem velhinho. Quando eu fiz isso, foi quando eu fiz também os fios que eu puxei em volta do buraco para causar o efeito de rachadura que o vídeo cortou. Mas é só isso, é manchar, né? Fazer umas manchas no telhado e puxar uns fiozinhos com pincel filete bem fininho para causar esse efeito de rachadura. E depois dela toda seca, a gente enverniza. Eu gosto de usar, no geral, né, para as peças que eu faço, eu gosto do verniz acrílico ou da resina acrílica à base de água, principalmente para madeira, né? É um verniz até para concreto aparente e ele é bem resistente e fica um tom aveludado bem bonito. Então primeiro eu passo o verniz na cor clara da peça para depois passar na cor escura, para não causar o risco de manchar caso tenha ficado ainda uma gotinha úmida. Então a gente toma esse cuidado. Primeiro pinta a parte clara e depois a escura. E agora nós vamos colocar esse ganchinho. Só que de uma forma diferente, porque é um ganchinho bom, mas na minha opinião deveria vir com parafusinhos, né? Micro parafusinhos, que daria resistência, né? Para não soltar, porque ele solta, e não passaria pelo lado de dentro da peça, porque os preguinhos que vêm, eles são muito compridos e eles atravessam a peça. Então, o que eu fiz foi o seguinte, eu marquei, né, bem o centro da peça, marquei os furinhos do ganchinho, e aí peguei, não dá para mostrar que ele atravessa, porque essa partezinha fica escura. Então, o que eu fiz? Eu peguei um arame número 20, calculei o espaço entre os dois furinhos e fiz a curvatura do arame na mesma medida. Agora eu coloco o arame no ganchinho e coloco na peça. Claro que ele vai atravessar, mas aí eu tenho condições de deixar na medida que eu quero para conseguir, com a ponta do alicate, torcer esse arame e dobrá-lo para um cantinho, né, que ele não vá aparecer. No caso dessa peça deu para fazer isso porque é uma peça rústica. Então nesse cantinho, né, onde o arame será dobrado, eu vou cobrir com uma quantia bem pequenininha de massa de Durepox e depois vou fazer o mesmo efeito das fissuras que eu fiz na parede. Agora eu quero mostrar essa peça do meio, que eu queria muito tirar. Fiz de tudo para conseguir tirar, mas não consegui. Ela tá bem firme mesmo, tá bem colada. Então eu fiz uma outra ripinha, né? Peguei uma madeira, cortei na mesma medida. Ela é um pouquinho mais espessa. Fiz as marcações, né, dos ganchinhos, já coloquei os ganchinhos. E com essa cola branca que eu ensinei para vocês no vídeo dos gatinhos, eu já faço ela endurecida. É cola branca, Cascorês, rótulo azul extra. Eu amo essa cola. Eu deixo ela ir secando, eu ponho lá num pires, ela vai secando, endurecendo, eu vou mexendo e conforme vai terminando eu vou acrescentando. Ela fica bem mais espessa, bem mais firme, mais resistente, cola mais rápido, mais fácil e não solta por nada. E aí eu fixo essa peça, né, no lugar onde eu quero, né, tiro o excesso que esbarrou aí de cola e deixo secar e não solta mais. Ela fica super firme. Eu queria ela lá em cima para fazer o efeito que eu quero.
E essa pecinha quadradinha e retangular que eu tô segurando é papelão, não é madeira. Poderia ter feito de madeira, mas eu quero a peça bem leve. Aqui são arames, né, que eu encapei, cortei tiras de EVA, né, abri, fiz aqueles fiozinhos e colei em torno do arame para fazer efeito de plantinha. Fiz as florzinhas de EVA que eu vou mostrar para vocês. E aqui eu fiz 2 furos na base da casinha e vou prender, né, com 2 tiras de corda. Essa corda não é esse tamanho comum que a gente encontra no geral, né? Ela é bem mais fina para dar um acabamento mais delicado, já que é uma peça pequena. Tem várias medidas, né? Várias espessuras. Depois que a gente faz os nozinhos, né, na base da casinha e passa pela plaquinha, quando a gente vai fazer o segundo nó, a gente vai ajustando para que os 2 lados fiquem iguaizinhos e a peça não fique torta. Aí depois a gente pega essa tira de arame envolvida com EVA cortadinho, né, fazendo efeito de plantinha, e a gente vai colando em torno da corda. Em alguns pontos a gente coloca um pouquinho de cola quente, que o EVA fixa rápido, né, e não descola, fica bem firme. Faz isso nos 2 lados, claro, né, para dar um efeito bem gracioso. E é um balancinho que a gente está fazendo aqui, porque é um casal de espantalhinhos. Gente, tá ficando muito fofo. No próximo vídeo a gente vai fazer os espantalhinhos, vocês vão amar, tenho certeza. E eu vou deixar o molde dos espantalhinhos na descrição do próximo vídeo. E agora nós vamos colar umas florzinhas, né, para ficar bem alegrinho. É uma casinha rústica, mas a gente precisa de alegria, né? Então vamos enfeitar com florzinhas. Olha que mimo que tá ficando. Eu vou mostrar para vocês um jeito bem fácil que eu encontrei de fazer essas florzinhas. Dá para fazer 1 milhão aí em 1 hora. É só cortar, né, à mão ou com um cortador, quem tiver. Aí você passa a cor que você quer da canetinha e com a ponta do cotonete você espalha para suavizar. Nossa, é 1 segundo para fazer isso. E fica muito gracioso, fica delicado, fica uma graça. E dá para fazer inúmeras cores. E uma dica, sempre fecha a ponta da canetinha depois que você usar, porque ela resseca. E aí a tinta seca. E com uma cor mais escura, a gente faz o miolinho, né, e as nervurinhas da florzinha. Fica muito lindo, muito delicado, muito gracioso. Muito fácil de fazer também. E aí a gente faz a mesma coisa na asinha do passarinho, que é de feltro. A gente faz o efeito, né, de peninhas com pelo menos 3 cores, sempre colocando um amarelinho no meio aí para dar um brilho, que é uma cor sempre presente nas penas dos passarinhos. E aí a gente vai criando. E faz a mesma coisa no corpinho do passarinho. Esse passarinho é de feltro. É só fazer o caseado, encher com plumante e tá pronto o passarinho. Na asinha a gente faz o meio com, pode ser EVA, pode ser forrobel, né, ou manta, só para dar um efeito mais espesso na asinha, não ficar tão chapadinha, para dar um volume. E depois cola. O biquinho também é feltro, só que é um feltro dublado para ficar um pouquinho mais espesso.
e firme, né? Porque senão ele fica dobrando. Eu vou deixar alguns vídeos sugestivos tanto nos cards quanto na tela final, assim como na descrição deste vídeo. Olha que coisa mais fofa. E aqui, gente, eu peguei uma tira da mesma corda que eu fiz o balancinho, abri, né, soltei as tramas e fui colando em círculo para fazer o ninho desse passarinho. Então é só enrolar e ir prendendo as pontas. Fiz uma camada por cima da outra. E aí, para não ficar muito grande, a última trama da corda eu enrolei e colei por dentro, fixando tudo com cola quente. Depois, para dar um acabamento final, eu usei alguns raminhos de musgo desidratado para dar um efeito mais original e o resultado foi bem bacana. E no próximo vídeo nós vamos fazer os espantalhinhos e montar essa casinha. Tenho certeza que vocês vão amar. Espero por vocês.